tempos tão complicados como estes em que nós vivemos, além dos problemas de saúde causados por essa tal pandemia, por este tal coronavírus, tem se multiplicado também grandemente os casos de ansiedade. Quem talvez nunca foi ao médico desesperado, com falta de ar, com o coração acelerado, com tremores, com vômitos, com diarreia, com dificuldades em dormir, com um suor excessivo, com sensação de desmaio, com dor de cabeça, com tensão muscular? Quem que nunca foi com algum desses sintomas ou com diversos desses sintomas diante de um médico, todo desesperado, com medo de ser algo muito grave e se deparar com um diagnóstico dizendo que você está com ansiedade? Quem é? Eu já vivi isso, eu já sofri isso, eu já me assustei com isso, em que a ansiedade me trouxe medo, me trouxe nervosismo, me trouxe tensão, me trouxe tristeza, e ela causa principalmente em muitas pessoas a falta da esperança. E a falta de esperança faz com que ela se esqueça de muitos valores, de muitas coisas. A falta de esperança faz com que você até mesmo se esqueça de Deus, se esqueça do Senhor. Porém, a ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela é a expectativa apreensiva de uma reação de algo que ainda está por vir, de algo que ainda nem aconteceu. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com uma situação de perigo. Às vezes não é controlado, às vezes não é consciente, é algo que está no nosso subconsciente. Todos experimentamos a ansiedade em algum momento do dia, como por exemplo, situações do quais nós precisamos falar em público, entrevistas de emprego, quando esperamos por alguma notícia. Até certo ponto a ansiedade ela é positiva, porque ela nos leva a uma organização prévia de nos impulsionar a agir. Porém, nesses tempos complicados, difíceis de pandemia, essas crises têm aumentado justamente que nós estamos a pensar muito no amanhã. O que será, como será, quando será, ou quando tudo isso vai acabar, como que vamos resolver tais coisas, e nós esquecemos do Senhor, nós esquecemos do Senhor Jesus. A ansiedade não é algo presente, a ansiedade é algo antigo, é algo do ser humano. Certa vez Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, não andeis cuidadosos ou não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Não andeis, pois, inquietos. Mais uma vez, não andei, pois, ansiosos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, ou neste tempo de pandemia, o que nós vamos fazer? Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou dessa forma os gentios pensam. Mas se você é cristão, se você tem Deus, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. Por isso busca primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O
que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, ou dará bens aos que lhe pedirem. Por isso, o que eu quero dizer com essas palavras é fortalecer a sua fé, fortalecer o seu ânimo, fortalecer a sua coragem. Pedir para você que entre na presença do Senhor, busque a Ele, clame Ele, busque ao Senhor, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas não lhe faltará. Estas coisas lhe serão acrescentadas. O nosso Pai que está no céu cuidará de você neste momento difícil de crise de pandemia. Sabendo disso e que o Pai cuida de todas as outras coisas, você acha que não cuidará de você? Você só precisa acreditar. Humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. E ao seu tempo, o Senhor vai lhe exaltar. Amém? Deus te abençoe.